E aí galera, aqui é aquele menino do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com Bakidou 2018, ou melhor, Bakidou 2 ou parte 2, como você queira. A gente agora vai falar justamente do capítulo atual 120, que finalmente tivemos aí, pelo que dá a entender, a conclusão, né? Se você não viu no caso, o capítulo, algumas spoilers que eu trouxe aqui, eu vou até me parar aqui para poder você acompanhar comigo aqui neste vídeo. A gente vai comentar, tá? Aqui é um vídeo de comentário, eu tô traduzindo, trazendo aqui o máximo de informação que eu consegui da tradução, eu fazendo, não pegando dos outros, pegando ali da coreana para o brasileiro. E no caso, pessoal, isso aqui não é narração, tá? É comentando, batendo papo e falando e lendo ali com vocês o mangá. Vale lembrar que narração é só depois, com trilha sonora, com fazendo as vozes e tal. Enfim, antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então você curta esse tipo de conteúdo, será um card aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, deixa de resenha, deixa eu lá e bora ver como foi essa luta e o que a gente tem de informação para entender tudo o que aconteceu nesse novo capítulo. Primeiramente, vemos aí uma grande introdução, né, muito bonita, um painel muito bonito do capítulo, que é justamente mostrando o Sukune e mostrando o Jack, né, um contra o outro, e a gente vê eles coloridos aí, bem feito pra caramba, muito legal, talvez até eu mesmo use como capa desse comentário que a gente vai falar aqui sobre o capítulo, né, sobre toda essa treta que a gente tinha que ver ser concluída. Logo em seguida, na próxima página, a gente vê aí que o Itagaki está trabalhando, no caso, em uma colaboração com o time Giants de beisebol. Acho que é isso, não sei. Enfim, o que acontece é que provavelmente isso pode ser um dos fatores que fez Itagaki ter hiatos, e por sinal que vai termos outro hiato, tá? Mas a gente vai comentar sobre isso no final do vídeo. E aí vamos finalmente para a próxima página, que é o início do capítulo. E a gente vê logo o narrador dizendo que está acabado, está finalizado. O Sukune segurando ali sua artéria, ou pelo menos é o que parece ser, já foi dito isso no capítulo anterior, que foi ali mordida. E em seguida a gente vê ali até mesmo um dizer de marketing, né, que sempre tem aquela narração marqueteira, né, de publicidade, que é dizendo que é como que o Jack caiu de cabeça de fato. Ele caiu com a cabeça diretamente no solo. E aí, enquanto ele tá aí plantando bananeira com a cabeça, a gente vê mais uma vez que esse é dito, né, que ele teria sido enterrado como um caranguejo na praia, na areia da praia. E quanto mais o Sukune tenta prender ali o sangue que está saindo do seu pescoço, mais e mais começa a sair. O sangramento agora é muito maior do que estava sendo já grande esse tempo todo. E aí a gente vê que ainda nesse tempo do Jack ainda de cabeça para baixo e com as mãos até para cima, como se estivesse relaxado ou desmaiando, a gente vê que se é dito, né, que ele foi derrubado no chão com tudo. Logo em seguida, a gente chega para o momento que o Sukune começa a cambalear e o Jack tomba, ele cai com o rosto virado para cima. E aí se é dito, nunca vi uma partida como essa, que partida incrível, algo do tipo. O Tokugawa já se prepara, tremendo muito para poder dar o encerramento da partida, e ele até mesmo começa a dizer que é fim da partida, e aí ele para, que ele vê que Sukune se apoia, consegue ainda ficar parado, e por isso ele dá um tempo, né, para saber o que está acontecendo, e ali o narrador fica chocado, começa a dizer, uou, o que é isso? Realmente sem entender a treta toda, e o sangue começa a jorrar mais ainda. Então todo esse momento, enquanto o Sukune perdia sangue, agora é um momento que não tem como o Sukune suportar, né? Porque tipo, ele já perdeu muito sangue e agora vai perder muito mais ainda de uma vez, de uma velocidade muito alta, mesmo já tendo perdido. Então para ele isso é bem fatal, pelo que dá a entender. As pessoas ficam chocadas na próxima página, e aí a gente vê que o Sukune está bem próximo ao Jack, tá coladinho com ele, onde ali o narrador acaba dizendo, o que é isso? O que vai acontecer agora? Sukune está ficando de joelho, e sim, isso estava acontecendo. E aí a gente vê que o Jack, por mais que a gente não veja a íris, os olhos dele ali, a gente vê que ele está com um sorriso e bem calmo. E aí, obviamente, né, o único machucão que ele teve agora realmente que mostrasse alguma sujeira ou algo no rosto é a sujeira do hematoma ali, um pouco de poeira.
E teve aquele que aconteceu alguns capítulos atrás, né, que saiu um pouquinho de sangue do Jack. Então, nesse momento, parece que o Jack tá bem, ele tá sorrindo, ele tá contente com o que tá vendo ali. E o Sukune, por sua vez, vai começando a perder sua visão, seus olhos vão começando a ficar brancos, ele vai começando ali a ficar cada vez mais fraco. E note que tá mais sangue saindo. E aí o narrador diz que só agora, de fato, o efeito do derramamento de sangue maciço apareceu, se mostrou. É como se na adrenalina o Sukune estivesse fazendo muita coisa, mas ele já teria ali um tempo de acabar a sua força. Até mesmo o próprio narrador diz já, agora é que o efeito apareceu, mas esse efeito já estava para chegar. É como se fosse a luta de Jack versus Baki, né? Quando o Baki tem ali uma artéria cortada, o Baki logo calcula e pensa, pô, não, eu só tenho 1 minuto para lidar com o Jack. E aquele minuto foi crucial para ele vencer o Jack, né? E aqui, no caso, como o Sukune sangrou por tanto tempo, a gente não tem como ter 1 minuto, né? A gente simplesmente vai ter aí o máximo que ele puder entregar. E aí que o Jack olha pro Sukune, o Baki até mesmo fica surpreso, o quê? Não entende muito bem, porque o Jack tá falando calmamente, falando algo pro Sukune e diz: o vencedor é aquele que coloca seu corpo a uma altitude superior à altitude do rival. Isso pode se relacionar ao Sukune, o Sukune tá em cima, ali olhando pro Jack. Só que aí o Jack complementa mais, porque o Baki fica surpreso com essa afirmação, e o Jack diz: essa seria a interpretação ou como meu pai Yujiro Hama pensa, como o pai dele veria. E aí todos ficam surpresos olhando aquilo, ué, o que ele tá falando? Tokugawa também, Katsumi e Baki continuam a olhar, vemos aí na outra página, né? E o Sukune ainda vai tentando permanecer ali e o Jack calmamente vai dizendo a ele, Sukune olhando para baixo e o Jack olhando para cima, ou sendo superior, algo do tipo. Só que aí, isso não faz muito sentido, até que começa a jorrar mais sangue, o Sukune começa a se ferrar mais ainda, e o Jack continua, enquanto o Sukune cada vez mais vai se entronchando, né, vai se recuando, né, não aguenta mais ficar ali em pé. E naquele momento o Tokugawa e todos os demais ficam surpresos olhando ali, e realmente o Sukune vai apagando de fato e cai de cara no chão. E ali o Jack ainda termina dizendo, sim, existe uma lei como essa, ou algo relacionado que é uma conclusão óbvia para a luta. E é nesse momento que faz todo sentido a analogia do Jack. O Sukune enterra seu rosto ao solo e Jack permanece com seu rosto para cima, olhando para cima. E aí, aquele que parecia ser superior se torna inferior, pois está à terra. E o que estava à terra se torna superior, pois está olhando para cima. Isso é muito interessante, essa filosofia que o Jack traz. E o Jack diz, né, que é o final de tudo, né, aquilo ali teria acabado. E no fim das contas, acabamos com o Tokugawa levantando suas mãos e dizendo que é o fim da partida. É muita gritaria, é um show que aconteceu ali, todos estão surpresos. E depois daquilo, vemos que as pessoas começam a gritar, né? Dizendo que o Jack é forte, diz que ambos são fortes, todo mundo fica encantado com aquela luta. E aí o narrador até mesmo chega a falar, o que foi isso? Que algo que aconteceu? E aí começa a dizer que Sukune versus Jack foi um confronto mítico de monstro como Yang Yong, o cão. Isso aí é bem interessante, que Yang Yong, ele é um cara que era um pensador, lia livros. Se você lembra quem é esse cara, eu dei uma pesquisada rápida, mas não entendo muito bem sobre ele. Explica mais um pouco aí pra gente, porque realmente é interessante, eles fazem essa conotação, essa correlação com eles. Até porque esse cara foi um dos que influenciou o Yin Yang, que a gente conhece, né, como o bem e o mal, e ali o bem tem um pouco do mal e o mal tem um pouco do bem, tal, essa parada toda. Então eles fazem essa colocação, essa relação entre Yin e Yang ali naquele momento que Jack cai e o Sukune cai também, um virado para baixo, outro virado para cima, é bem interessante. E lá estava Moto Obigai olhando tudo ali, os outros também, e em sequência a gente vê que do nada
O Jack, como se tivesse em plena saúde e tranquilo, ele começa a dar um mortal, um 360 para trás, né? E ali é até mesmo se é dito, né, que no caso o fugaz ou o veloz ciborgue guerreiro mordedor Jack Rama, onde até mesmo ele levanta as mãos, né, comemorando, diz assim que até jogou fora, ou que até mesmo perdeu aquilo, né, que deixou de ir para trás erros, talvez, algumas coisas da arte marcial, alguma coisa assim, não consegui entender muito bem na tradução. E ele fala que ele ganhou, né, ele é o vitorioso, né, ele é falando sobre ele, quem ele é de fato, e onde Sukune é levado ali pelos demais para ser cuidado, senão ele vai morrer de hemorragia. No fim das contas, as pessoas ficam muito felizes, gritando que foi ótimo, foi uma bela mordida, bela partida também, né? Curtindo pra caramba. Katsumi e Baki ficam olhando mais uma vez. E aí que Baki olha e diz: Goudou é incrível, a partida foi incrível em si. Ele gostou do que viu, do que o Jack estava fazendo. Naquela hora também o Jack, depois de comemorar, olha para o Sukune e começa a pensar o que ele sentiu, o que aconteceu com ele. E aí ele fala: teria sido minha derrota se eu tivesse sofrido em primeiro lugar a pegada na pelvis por Sukune. Isso aí é muito interessante nesse final, onde ele fica pensando, e até mesmo ele parece pra caramba com o avô dele, ele tá muito o avô dele, ele mudou completamente, ele tá cada vez mais próximo do avô, a cara é a mesma. E ali ele começa a pensar que sim, o Sukune poderia vencer ele, e é uma coisa que é muito legal das obras de Itagai, que qualquer um pode ser derrotado. É como eu sempre falo, o Jiro já foi derrotado por um dado tranquilizante, porque estava calmo e não prestou atenção no que estava acontecendo. E aqui a gente tem mais essa informação. Se o Jack não tivesse se desperto, se o Jack não tivesse focado ali nos pontos específicos para ferrar o Sukune, bastava o Sukune pegar as suas costelas ou pelvis, que já era para ele, né? Ele ia se ferrar, porque ele não ia ter como se movimentar, se levantar com a pelvis quebrada, e nem tampouco se mover com as costelas todas trituradas. E aí também se é dito que teremos 4 semanas de hiato, tá? Essas semanas de hiato, que tem dito, no caso em japonês, é porque ele colocou aqui logo, a tradução em coreano colocou por cima aqui para dizer, mas a explicação certa é que ele vai estar voltando no dia 7 de abril, tá? E provavelmente vai sair na segunda, no dia 4 de abril, porque geralmente é essa a data que vaza aí os capítulos de Baki. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. E meus amigos, estou muito feliz com o que eu acabei de ver, porque a gente teve aí o Jack filósofo. Foi bem engraçado, porque o Jack, ele tá calmo, ele tá tranquilo, ele tá muito parecido com o avô dele, se a gente já vem comentando bastante tempo. E o Itagaki fez o certo, ele botou o Sukune perdendo, porque, mano, você constrói por muitos capítulos, quase 7 capítulos, o Jack surrando, mostrando que tem armas superiores, que está além, que está com estratégia, está pensando, está inteligente, ferrando o Sukune para ter uma virada, um plot twist assim, tirando a força do não sei da onde, do nada, não iria ser legal. Até porque não estaria uma coisa que a gente queria, né? Que eu queria, que era Sukune perdendo para poder ele começar a treinar. O treino do Sukune até agora foi a Shadow Box e, no caso, ficar pisando. Esses foram os treinos dele, foi um treino muito simples, e ele já é forte pra caramba, ele pode ficar ultra forte se ele treinar bem, se ele focar bem, pra poder ele de fato ter técnicas de defesa. O Sukune nem tem técnica de defesa, e nem se defendeu. O Sukune, pra você ter ideia, foi pior do que o Shibukawa lutando. Eu lembro quando o Shibukawa lutou contra o Jack, o que o Shibukawa fazia? Ele botava o braço contra o Jack, pro Jack morder, e assim ele podia atacar o Jack. Ele fez isso várias vezes. E aí o Sukune podia ter feito isso, com uma forma de prender, atacar o Jack, tirar o Jack de perto, surrar o Jack para fazer o Jack desmaiar, mas ele não fez isso porque ele não é um tipo de lutador dessa vibe, sabe? E ele poderia aprimorar isso, porque o sumô antigo, ele no caso, permite que você tenha ataque sujo, chute nos testículos, ataque nos olhos, fiando o dedo nos olhos, várias coisas pesadas você dá pra fazer no sumô antigo. Mas como é que você vai fazer isso contra um lutador que tem uma barreira de proteção?
para você passar essa barreira de proteção, você tem que ter muitas habilidades e técnicas marciais para isso. E o Sukune não tinha. Então eu achei legal, porque dá para ter um desenvolvimento do Sukune. Agora eu fico esperançoso para ver ele ficando, ele treinando, inclusive ele melhorando e até mesmo ter a mesma evolução ou algo parecido com o que aconteceu com o Katsumi, porque eu não gostava de Katsumi. Hoje em dia eu gosto muito de Katsumi, porque ele evoluiu. Inclusive Piccolo é uma das melhores lutas, se não a melhor luta de Piccolo é com o Katsumi, porque é muito bonito, é muito emocionante. E isso pode acontecer com o Sukune se, no caso, ele continuar nesse caminho de tentar chegar na humildade. Vamos ver se isso vai acontecer, até porque ele foi mudando o seu pensamento conforme ele foi lutando com o Jack. A gente viu esse crescimento, ele olhando para o cara é forte, eu me subestimei, era para ter treinado mais, eu fiz errado. Ele foi aprendendo isso, então isso é muito legal. E eu estou feliz que Itagaki pelo menos foi sensato em não ficar com esse negócio de porque não é japonês tem que perder. Mano, pelo menos deixou ganhar, mesmo que seja meu japonês. Para japonês não tem esse negócio não, ou você é japonês ou você é japonês. Se for meio é canadense. No caso, o Jack, ele não é considerado japonês de forma alguma, independente da circunstância, mesmo que o pai dele seja japonês. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam? Vocês curtiram? Gostaram da parada aí que fala sobre a filosofia ali do vencedor, do perdedor, e até mesmo a comparação com o pensador aí, acho que é chinês ou algo do tipo? Quero todas as opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!